Vou iniciar aqui só a gravação. Vocês já devem estar vendo, né, a minha tela, né? E como vocês podem perceber, nossa atividade dessa semana é sobre ciclos biogeoquímicos, né? Aqui nesse trabalho, nessa página do Word, tem um esquema genérico, né, que tenta, de certa forma, representar os ciclos biogeoquímicos de uma forma geral. Hoje de manhã vocês devem ter, né, discutido, junto com a professora Júlia, vários ciclos biogeoquímicos, né, como do nitrogênio, fósforo, da água, do carbono, que são os ciclos mais tradicionais que normalmente são estudados, né. De uma forma geral, esses ciclos todos podem ser representados nesse esquema genérico que está aqui colocado para vocês, né? E o que é interessante a gente observar nessa questão desse esquema que representa os ciclos? Primeiro, a própria definição do biogeoquímico, né? Então, nesse sentido, os elementos químicos, como, por exemplo, nitrogênio, fósforo, carbono, né? Como que esses elementos químicos ciclam, né, através dos componentes biológicos e geológicos. Então, essa seria uma definição da palavra biogeoquímico. Para isso, nesse esquema, ele está dividido em duas partes, né, por essa linha tracejada vermelha aí. Então, a parte da direita se refere aos processos geológicos onde esses elementos químicos estão envolvidos, né? E a parte da direita, os processos biológicos onde esses elementos químicos estão envolvidos. Uma das grandes coisas que diferencia esses dois processos, o geológico e o biológico, é a intensidade com que eles ocorrem. Então, os processos geológicos são bem mais lentos e menos intensos do que os processos biológicos. Os processos biológicos são muito mais ativos, né? Então, por exemplo, no ciclo do carbono, né? Se a gente pegar a parte biológica do ciclo do carbono, então a gente tem carbono na atmosfera, na forma de gás, né? Por exemplo, o gás carbônico, CO2. Como que esse gás carbônico que está na atmosfera acaba entrando nessa parte verde aí do esquema, que são as formas orgânicas? Basicamente, através da fotossíntese. Então, a possibilidade que a fotossíntese dá de trazer esse carbono que está na atmosfera, no CO2, e, de certa forma, disponibilizar esse carbono na parte das formas orgânicas. Então, isso é um processo que está ocorrendo a todo momento que você tem fotossíntese, você está, né, esse processo de assimilação do carbono está acontecendo. A partir do momento que ele entra nesse quadradinho verde, digamos assim, que é as formas orgânicas, ele vai circular ali dentro através das cadeias e teias tróficas, como a gente já viu há 2 semanas atrás, né? E como que esses elementos, no caso o carbono, retorna para a atmosfera? Basicamente através da respiração desses organismos, né? Então, todos nós que estamos respirando, estamos emitindo gás carbônico, né? E vejam, então, como esse processo todo, o gás carbônico sair da atmosfera, entrar nas formas orgânicas através da fotossíntese, e depois ser liberado para a atmosfera novamente na forma da respiração, é bastante intenso e rápido, né? Por outro lado, né, então, o carbono, do ponto de vista geológico, ele está presente, por exemplo, nos combustíveis fósseis, como carvão, óleo, na própria turfa, né? Como que se forma petróleo? Como que se forma carvão?
Alguém tem alguma ideia? Como que esse processo ocorre? E poderia compartilhar conosco? Boa tarde. Boa tarde, Lu. Pode falar. Principalmente pelo processo de deposição, né, que talvez venha ali com a lixiviação do composto, trazido pelos rios, enfim, principalmente depois ele vai para o fundo do mar e aí ele vai se depositando na camada e ao passar do tempo ele vai se transformando no petróleo. Então, mais ou menos isso. Então, você tem um depósito de matéria orgânica, né? No fundo de um oceano, no fundo de um lago, ou mesmo que tenha sido recobrido, por exemplo, por uma alteração que houve na crosta terrestre, né? Mas o ponto fundamental dessa questão da formação do petróleo, do carvão e assim por diante, desses compostos de carbono, é que precisa de bastante tempo, né? Esse processo é um processo extremamente lento, então leva-se milhares de anos para que isso ocorra. Em condições ainda especiais, além de ter esses depósitos, precisa ter temperatura e pressão, né? Além do tempo, tem que ter temperatura e pressão. Então vejam como esse processo de formação desses compostos de carbono geológicos são extremamente lentos, né? Também tem rochas calcárias, né, rochas sedimentares com grande quantidade de carbono presente, que também são processos distintos da formação de petróleo e carvão, mas também levam milhares de anos para ocorrer, né? E então esse carbono está lá armazenado nessas formas, né? Por exemplo, como o petróleo. O que acontece quando a gente pega esse petróleo que está lá armazenado nessa forma geológica, né? E queima esse petróleo. Então a gente tira esses elementos de carbono que estão lá nos processos geológicos e transfere eles para os processos biológicos. Então, toda vez que eu tenho uma queima, né, de um combustível, por exemplo, um combustível fóssil como esse, como é petróleo, existe emissão de CO2 para a atmosfera, né? Então, eu vou retirar parte desse carbono lá da parte geológica e jogar para a parte biológica, nesse caso, na forma de CO2. Qual é o problema desse processo e quando que esse tipo de atividade acaba interferindo nesse ciclo? Bom, como eu falei para vocês, o processo geológico é extremamente lento, enquanto o processo biológico é rápido. Então, a partir do momento que eu tiro ele do geológico para o biológico, eu não consigo devolver esses elementos na mesma intensidade. E aí eles passam a se acumular. Nesse caso, ele passa a se acumular na forma mais comum, que é CO2 na atmosfera, né? E aí, esse ciclo que ocorria, né, da composição do carbono nesses diferentes elementos, ele começa a se tornar cada vez mais acíclico, porque ele passa a se concentrar em um desses componentes mais do que normalmente ele aconteceria. Bom, para piorar talvez um pouco essa situação, além de a gente queimar combustível fóssil, que vai levar para a atmosfera, a gente também diminui as possibilidades de fixar esse carbono da atmosfera através da fotossíntese. E como que a gente faz isso? Reduzindo a quantidade de plantas, as áreas verdes, a quantidade de florestas. Então a gente contribui em dois pontos para diminuir a possibilidade desse carbono a ser assimilado, né?
Desculpa, Rafael, não entendi exatamente qual foi a tua pergunta em relação ao petróleo. De que ele precisa de um certo sedimento compacto na parte de cima para ele determinar o grau de pressão. E daí, no caso, isso daí que determina se é um petróleo bom ou se é um petróleo ruim, não é assim? Olha, não sei esse nível de detalhes sobre essa questão da formação do petróleo, confesso que não sei. Eu sei que, como você disse, né, tem uma determinadas condições ambientais ali, né, então, para que geram temperatura e pressão, né, que permite a formação desse petróleo, né. Agora, exatamente como isso ocorre ou quais são as condições ideais para um petróleo de maior ou menor qualidade, não sei dizer, né. Acho que o ponto fundamental que eu quis chamar de atenção é que precisa de bastante tempo, né? Então essa questão do tempo ele é fundamental nesse entendimento do ciclo do carbono, porque justamente se a gente queima combustível fóssil e por que eles são chamados, né, combustíveis não renováveis? Por que se fala, né, que gasolina, óleo diesel, carvão são fontes não renováveis? Justamente porque a gente não consegue produzir carvão, produzir petróleo na mesma intensidade do que a gente consegue queimá-lo, né, ou emitir isso para a atmosfera. Então é por isso que são chamadas fontes não renováveis, né? Até porque provavelmente se a gente tivesse condições de produzir petróleo em laboratório, por exemplo, e tal, certamente já estaria se investindo bastante nisso, né? Nessas possibilidades, né? Então, essa questão do ciclo do carbono, né, e por que ele está se tornando acíclico, é um dos pontos fundamentais e de bastante preocupação atualmente, né? Qual é, assim, as consequências de eu ter carbono sendo acumulado na atmosfera? Ou seja, pela queima dele, desses combustíveis fósseis, e pela não fixação desse carbono através da fotossíntese. Qual é o problema de eu acumular carbono na atmosfera? Tem alguma consequência isso? Ocasiona um notório elevação na temperatura do planeta que pode inferir na dizimação de várias espécies, por exemplo. Mas por que aumenta a temperatura? Esse carbono ele vai criar uma espécie de capa, não sei se essa palavra é correta, ao redor do planeta, fazendo com que os raios de calor emitidos pelo Sol durante o dia não consigam retornar durante a noite. E aí ocasiona também que a gente chama de efeito estufa. Isso. Mas o efeito estufa, ele já não existia antes de a gente queimar combustível fóssil? Com certeza, mas aí com a grande queima desse combustível fóssil, ocorre uma sobrecarga de CO2 na camada. Seria Exato. isso? Isso, exatamente isso. Isso é importante porque vocês vão ver, inclusive, muitas pessoas dizendo: ah, mas efeito estufa já existia há muito tempo, muito antes da gente queimar petróleo, muito antes de qualquer coisa. Inclusive, se não existisse essa camada né, da atmosfera com CO2 para criar esse efeito estufa, muito possivelmente a gente não teria condições de vida como a gente tem hoje na Terra, né? Mas o grande detalhe dessa história toda, e que você também já mencionou, é a questão da que essa camada ela está cada vez ficando mais espessa, ou seja, mais densa, pela maior quantidade de CO2 que está presente, mais do que nos ciclos normais
que a gente vivencia nos últimos milhares de anos, né? E isso está diretamente relacionado às atividades industriais dos seres humanos nos últimos 200 anos, né? Todos os dados do painel do clima, IPCC e diversos outros mostram claramente que nos últimos 200 anos isso se intensificou bastante, e nos últimos 50 anos a gente já chegou a níveis bastante alarmantes. Tanto é verdade isso que praticamente a cada ano a gente tem batido recorde de temperatura média, né, no planeta. Vejam, isso não é recorde de um dia que foi muito quente. Esse foi o dia mais quente do ano. Não, não é isso. A gente está se referindo à temperatura média do planeta, que em diversas regiões tem se elevado consideravelmente. Mas a gente não vai morrer por aumentar 0,5 graus a temperatura média do planeta. Possivelmente, diretamente, a gente não vai morrer por causa desse aumento de temperatura, ou os outros animais, ou as plantas. Mas a grande questão é que isso tem uma influência muito grande sobre, por exemplo, a questão das geleiras, tanto nas calotas polares quanto nos picos, né, nevados. Tem uma influência direta na questão de movimentação das massas de ar, né? Lembrem-se que lá na aula de fatores ecológicos a gente falou como que as massas e movimentação da água tem a ver, né? Por exemplo, com a existência de diferentes ecossistemas, como os mangues. Então, a temperatura, ela tem uma influência muito grande sobre o clima e, consequentemente, sobre a possibilidade da existência dos ecossistemas como a gente tem hoje. Sobre a dinâmica que esses ecossistemas têm. O Marcelo falou lá da questão da camada de ozônio, né? Então, o ozônio, né, é uma das camadas que fazem parte dessa atmosfera, né? No caso do carbono, diretamente, ele não necessariamente tem uma relação direta com a camada de ozônio, né? A camada de ozônio, ela teve uma influência muito grande, né? Na época aí da década de 70, 80, principalmente, quando a gente tinha e fazia uso de um gás que se chama CFC, que depois, inclusive, foi banido, né, porque ele interferia diretamente sobre essa questão da espessura da camada de ozônio, que tem uma função fundamental dentro do planeta, que é filtrar a radiação solar que chega até nós, né? Então, por isso, principalmente na década de 80, houve uma grande preocupação em relação a essa questão da camada de ozônio como um todo, né? Bom, mas se nós somos diretamente, ou as nossas atividades, né, enquanto seres humanos, tem diretamente afetado essa questão do ciclo do carbono, nós podemos fazer alguma coisa para melhorar essa situação? Ou que tipo de ações a gente pode ter para diminuir esse impacto que nós temos em relação a essa questão do ciclo do carbono? Foi muito notório essa questão quando a gente fez o cálculo da pegada ecológica na outra atividade. E acredito que uma das principais formas de diminuir a emissão de CO2 é controlar o nosso consumismo exacerbado. E também a questão do transporte, que hoje todo mundo tem carro, né? Mas a gente tem outras formas de transporte que podem ser usadas. Perfeito, Luan. Dois pontos bem cruciais aí. Uma é realmente a questão do consumo, né? Não tem como imaginar uma população crescente como a gente ainda tem na Terra, né? Cada década
tamanho da população aumenta significativamente e o grau de consumo tem aumentado significativamente, né? Se a gente comparar com 2, 3 gerações atrás, como é, por exemplo, o caso dos nossos avós, bisavós, né, que são questão de 50, 60 anos, o grau de consumo atual é muito superior àquele momento, né? E esse grau de consumo, ele tem gerado um impacto muito grande sobre essa questão dos recursos naturais. Não só pela pegada, né, pelo gasto energético e de carbono que se faz para produzir esses bens de consumo, mas principalmente para transportá-los e depois para descartá-los, né? Então imagine, né, quando você compra um celular, né, você não está pagando só aquele celular lá e tal. Você tem um custo ambiental embutido naquele celular que veio da China, provavelmente, extremamente alto, né? E aí, se você imagina que a maior parte das pessoas, em média, trocam um celular a cada ano, né? Então, qual é o custo que cada um desses aparelhos individualmente tem sobre, né, o uso de recursos, né? Da mesma forma, se a gente pode pensar ao contrário, né? Por exemplo, o Brasil se orgulha de ser um grande exportador, né, de alimentos para o mundo inteiro, né? Mas qual é o custo de, por exemplo, um frango, né, sair aqui de Santa Catarina, que é um dos maiores produtores de frango do país, e parar lá na Arábia Saudita, né? Quanto de carbono se gastou, não só no processo produtivo desse frango, mas também conseguir tirar ele aqui de uma cidade do oeste de Santa Catarina, levar até o porto, botar num container, levar de navio até o porto lá na Arábia Saudita, distribuir a pessoa, comprar no mercado e se alimentar, né? Sem dúvida. O preço que essa pessoa vai pagar do frango não vai pagar nem o aluguel da prateleira ou da geladeira. Muito Então, menos a luz. e como é que, e por que vocês acham que, de certa forma, isso continua ocorrendo? Se eu concordo contigo, o custo desse frango não jamais seria pago se a questão ambiental envolvida na produção desse frango fosse embutido no preço, assim como do celular também. Então, a gente literalmente está consumindo hoje, o que a gente tem consumido hoje, é às custas de uma poupança que as futuras gerações não vão poder utilizar mais. Ou seja, que são os recursos naturais. É isso daí que eu ia falar, porque normalmente quando você adquire algum produto, tu não tá pagando pelo, pela questão indireta dele, sim, mas pela questão material dele. Uhum. E por exemplo, eu até vi acho que foi um comentário ou alguma coisinha assim na internet, de que quando tu paga pelo celular, tu, quando tu para de usar ele, tu gasta mais do que, tipo, se tu fosse mandar consertar ele. Tipo, o custo ambiental dele parado é pior do que tu usando ele. Tipo, era uma reportagem, sim, tipo, de uma folha, assim, mais ou menos, assim. Na verdade, por exemplo, se a gente fosse embutir no preço do celular o custo da extração de todo, o custo ambiental, né, da extração de todos os componentes ali que fazem parte de um celular, né, então muita coisa de mineração, por exemplo, né, muitos minérios, e depois o custo de descarte desse celular, um descarte adequado, né, de bateria, tela e todos esses componentes. Certamente um celular não custaria 1.000 e poucos reais. Certamente esse celular custaria muito mais do que isso. Agora acontece que ninguém está pagando esse custo ambiental. Assim como a mesma história do frango chegar lá na Arábia Saudita. Ninguém está pagando esse custo ambiental. Ou, na verdade, melhor dizendo, ninguém individualmente está pagando esse custo ambiental, mas coletivamente está sendo diluído para todo mundo esse custo ambiental.
e só não, vamos dizer assim, só não estourou esse problema ainda de forma muito grave, porque a gente está nos usando como referência, né? Então, nós, brasileiros e tal, nós temos um padrão de consumo médio, né? E ainda não é um padrão de consumo extremamente alto como um europeu ou um norte-americano. E só não estourou porque tem muita gente no mundo, cerca de 1/3 da população no mundo, que mal consegue ter recurso para se alimentar. Então, se a gente pegar boa parte das nações da África e uma parte significativa da Ásia, em menor proporção a América Latina também, tem gente que realmente não tem, mal tem condições de ter recurso para se alimentar, né? Só que se todas essas pessoas tivessem igual padrão de consumo como nós temos, certamente já teria muito antes entrado em caos. O grande problema é que a nossa tendência está indo sempre na direção de aumentar o consumo, não de reduzir o consumo. Sim, Luan, pode ir. Esse exemplo que o Rafael trouxe do celular é um exemplo muito notório quando a gente quer falar de obsolescência programada, que é o padrão de vida que a gente está, infelizmente, atrelado, e é muito difícil de alguém conseguir sair disso, desse padrão que foi enraizado na nossa sociedade. E cabe a nós, enquanto futuros profissionais, refletir qual é o nosso papel sobre esse padrão. Perfeito. E vejo que a obsolescência, ela não está só na questão física ali do software, das coisas, assim por diante, mas ela também está numa criação de necessidade de consumo. Então, por exemplo, lançamos aqui um novo celular com, sei lá, 2 câmeras a mais, ou com tal velocidade, ou com tal recurso que o outro não tinha. Vejam que o teu celular pode continuar funcionando perfeitamente, mas se cria uma necessidade de que tu tem que trocar o celular por um novo, porque esse novo tem tal recurso que o anterior teu não tinha, né? Então, é bastante sério essa questão do padrão de consumo, né? E é uma discussão muito importante, como você comentou, não só do ponto de vista da pessoa como cidadão, né? Então, todos nós temos essa responsabilidade, mas também como futuros profissionais, especialmente porque, no caso de vocês, a base de trabalho lá no futuro são os recursos naturais, né? Está diretamente relacionado a recursos naturais e o uso deles, né? Mas só para a gente meio que dar um encaminhamento nisso, né? Ah, daí, além dessa questão do padrão de consumo, né? Tem outra coisa importante que é consumir aquilo que a gente precisar consumir de forma mais local possível, né? Então, evitar justamente de, por exemplo, ter que... Hoje, essa pandemia mostrou claramente isso, que nós estamos, por exemplo, extremamente dependentes da China, né? Para tudo, para absolutamente tudo, né? E aí, produtos vindos da China são baratos por vários motivos, mas, de novo, se embutir o custo ambiental desses produtos, seguramente a maior parte deles não paga o custo de transporte da China até aqui, né? Então, a gente deve procurar e deve estimular o uso de recursos de forma mais regionalizada e não de forma tão globalizada, porque justamente o transporte é feito com, seja ele por avião ou navio, com fontes energéticas não renováveis, no caso petróleo, óleo, diesel, carvão e assim por diante.
O Luan compartilhou ali, né, o vídeo da história das coisas, né, que realmente é um vídeo extremamente didático que fala um pouco da obsolescência programada, né. Então, vale bastante a pena olhar esse videozinho que ele compartilhou lá com todos. Bom, voltando então aqui a nossa atividade, qual é a tarefa de vocês propriamente dito, né? Então, ela está subdividida aqui em duas fases, né? Uma é utilizar esse esquema acima para representar dois ciclos, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio, né? Por que esses dois elementos? Porque eles são dois dos mais, vamos dizer assim, de maior intensidade e mais relacionado às nossas atividades como um todo, né? Também é interessante porque o ciclo do carbono e nitrogênio eles têm algumas diferenças, né? Tanto nessa questão dos processos biológicos quanto geológicos. Vejam que esse é um esquema genérico. Nem todos os elementos vão ter todas essas etapas que estão colocadas aqui. Então é por isso que é interessante, porque um deles é um pouco mais completo em termos de quantidade de passos do que o outro, né? E o que quero chamar um pouquinho a atenção de vocês também para esse exercício é que não é para vocês irem lá procurar na internet como é o ciclo do carbono e copiar. Não, não é essa a ideia. É que vocês construam a partir dessa ideia do desenho justamente como seria ou quais são os passos ali envolvidos com o ciclo do carbono, quais são os passos envolvidos com o ciclo do nitrogênio, mas vocês produzam esse material. E essa produção de material, ela vai ajudar vocês no entendimento desses ciclos, né? E vai, com certeza, colaborar para vocês estudar para essas questões relacionadas aos ciclos para a avaliação da próxima semana. Depois, né, a segunda parte, digamos, da nossa atividade semanal, indicar como as atividades humanas têm alterado essas rotas dos elementos, né? No caso do carbono, a gente já discutiu bastante coisa hoje, né? No caso do nitrogênio, da mesma forma, né? As atividades humanas têm interferido nesse processo, que é um processo natural, o ciclo do nitrogênio, mas como que, de certa forma, as atividades humanas têm interferido e impactado esse ciclo, né? Vocês podem optar em responder a parte A e B para cada um dos ciclos. Então, primeiro o ciclo representa o ciclo do carbono e responde essa questão das atividades humanas, e depois o ciclo do nitrogênio e responde a questão das atividades humanas, igualmente. Pessoal, dúvidas do que precisa ser executado na nossa atividade semanal? É para entregar quando mesmo? Isso é até a próxima segunda-feira. Então, mais ou menos mantendo o nosso padrão, né, de uma semana para fazer as atividades. Ela já está disponível lá no Moodle para vocês, né? Tanto o esqueminha esse, quanto, né, o link para vocês postarem a atividade.